Fala, coach! Seja bem-vindo aqui ao Coaching TV Brasil, o melhor canal sobre coach da internet. Eu sou Jerônimo Temer, eu sou idealizador do programa Profissão Coach e nessa série de vídeos eu estou trazendo pessoas comuns como eu e você que passaram a viver de coaching. Pessoas que saíram do zero, sem cliente nenhum e ganharam confiança, começaram a ter clientes gratuitos, depois passaram a ter clientes pagantes, depois passaram a ter mais clientes pagantes, lotaram sua agenda passaram a viver de coach. Hoje eu trouxe uma coach que tem uma energia muito boa, tenho certeza que você vai gostar dela. Ela é uma coach de empresas familiares. E é legal que a gente vai falar sobre isso, a questão do nicho um pouquinho. Ela é uma coach de empresas familiares e também é co-idealizadora de um programa chamado Casal SA, que ela faz com o maridão dela, o Sérgio. A gente fala um pouquinho disso. Seja bem-vindo, coach Ellen Caetano. Fala, Jerônimo, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado, Thalia. Deixa eu começar te agradecendo. Obrigado pelo seu tempo. A gente estava conversando aqui em bastidor, você estava me dizendo a quantidade de clientes que você tem agora. Não fala ainda não, deixa surpresa para depois. Mas a quantidade de clientes que você tem, conseguir um tempo na tua agenda para a gente fazer essa entrevista. Muito obrigado mesmo, tá, Ellen? Olha, você, toda essa estrutura foi o responsável por esse sucesso. Então, a gente precisa parar tudo para voltar às origens aí e ajudar outras pessoas também a alcançar esses resultados. Então, vamos lá. Vamos lá, é a contribuição, né? Eu sempre digo que a gente, para ter sucesso na vida, a gente tem que ser para depois fazer, para depois ter e para depois contribuir. Então, que massa. Exatamente. Que você um dia você fez e está fazendo ainda, está tendo, sendo beneficiado por ter o que você queria ter para a tua vida e agora contribuindo aqui. Massa. Ellen, eu tô aqui, a gente está fazendo a distância, quem está vendo o vídeo está vendo os nossos fones de ouvido, né? Eu tô aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, estou no meu escritório. Você está em que cidade, Ellen? Eu estou em Unai, Minas Gerais. Longe, né? Longe. Pode falar. E fica pertinho de Brasília, né? Para quem ainda não se situou, fica 180 quilômetros de Brasília. Legal. Unai, Unai eu conheço das placas, né? Eu morei em Brasília há um tempo, eu não conhecia Unai, mas Brasília, volta e meia tem a placa, saída para Unai. Exatamente. Legal. Da próxima vez vem tomar um café, tá, Jerônimo? Então tá bom. Sabe que eu gosto de café, né? Você sabe que agora sem açúcar, né? Para quem me viu antes, eu já perdi 7 quilos desde que eu tirei o açúcar da minha vida. Eu saí de 84 quilos de 800, eu tô com menos de 70, já perdi mais de 7 quilos na verdade, né? Já tô com menos de 77, 800, assim, quando tira o açúcar, na verdade, é o hábito angular, né? Você tira o açúcar e aí começa a cuidar de outras coisas. Enfim, exatamente. Só que é o seguinte, você vai ter trabalho com isso aí, porque o café da Mari, uma pessoa do time da FU Ideias aqui, é o melhor café sem açúcar que eu já tomei na vida. Vai ter trabalho aí para tomar um café, para fazer um café melhor pro dela, hein? Pois é, a gente vai treinando, viu? Por isso vai ter que vir muitas vezes agora. Beleza. Ellen, eu queria saber o seguinte, você tem uma história antes do coaching na tua vida. Você é uma pessoa extremamente capacitada no que você faz. Você chegou a fazer doutorado. Me fala um pouquinho quem é a Ellen antes do coaching? Vamos lá, então, antes do coaching. Eu me formei e o meu curso de graduação foi pedagogia. E, na verdade, eu costumo dizer que essa conversa começa assim, né? Eu me casei aos 18 anos, começa aí a minha profissão. Olha só. E aí, com isso, na época os meus pais me disseram, olha, pra casar tem que entrar na faculdade. Então eu escolhi qualquer curso, porque eu queria casar, né? Só que eu descobri que dentro daquele curso que eu estava fazendo, na época eu fui fazer pedagogia, tinham muitas coisas muito úteis para a minha vida. E comecei a seguir a carreira enquanto professora, né? Então eu fiz a graduação, fiz pós em gestão, tive o privilégio, né, de passar na Universidade de Brasília para fazer o mestrado e o doutorado. Olha só. E dentro desse processo, né, eu comecei a trabalhar, eu já fui professora de educação infantil, educação básica, tenho também um cargo público, que eu só não ainda desativei o cargo, como é que chama? Exonerei, né? Pedi exoneração. Eu só não exonerei porque o pessoal tá pedindo pra eu fazer palestra lá de vez em quando de coaching, sabe? Então, às vezes eu vou lá, faço uma palestra pra formação de professores, mas não tem Legal. Não tem então, projeto, na verdade, não tem como. Até a tua função pública que você ainda exerce, hoje, na verdade, é de coach, né? Praticamente. Só de coach, exatamente. E nem tem vínculo, assim, com relação a valores, né? Eu não recebo por isso. Eu só vou lá, dou uma contribuição pro pessoal,
porque foi um lugar onde eu aprendi muito a lidar com pessoas, né? Eu acho Gratidão mais uma vez, né? Mais uma vez você sendo grata à sua origem. Legal. E aí vem o coach na tua vida. Vou trazer pra gente poder ir pra parte onde você pode ajudar cada vez mais essas pessoas que querem viver de coaching. Vou puxar a tua vida. Vamos lá. Pra julho ou junho de 2014 entra o coach na tua vida. Como é que o coach entrou na tua vida, Ellen? Eu sempre fui muito preocupada com pessoas, né? Então eu fiz especialização nessa área e eu via muitas notícias pela internet, porque como eu moro numa cidade do interior, só internet, né, gente? Eu via muitas notícias e fui tentar descobrir o que era. Quando eu fui conhecer o curso, eu me lembro que assim, era uma quarta-feira de manhã e o curso começava na quinta-feira em Brasília. E eu não tinha aquele dinheiro para fazer aquele curso e tal, e resolvi ir para conhecer. E aí fiz a minha primeira formação, e quando eu fiz essa formação, eu descobri que eu queria fazer aquilo pro resto da vida, né? E aí depois de uma formação vem aquela coisa maravilhosa, né? O que você vai fazer com o que você sabe? Como é que você vai fazer? E agora, né? Chega segunda-feira, a história é muito engraçada que eu passei a mesma coisa, né? Você sai do curso querendo mudar o mundo, é apaixonante, e chega segunda-feira, você quer mudar o mundo, mas o mundo não quer ser mudado por você, né? Exatamente, e a gente não tem técnica pra isso, né? Você aprende a trabalhar com a pessoa e não com a estrutura, né? Sim. Então aí começou o desafio. Mas eu acredito assim que Deus sempre coloca as coisas muito de presente pra mim a todo momento, né? Então logo em seguida que me aparece, né? Eu tenho que pesquisar como é que eu vou me ajudar aí a alavancar essa carreira. E apareceu um mocinho na internet, já ouviu falar? Um tal de Jerônimo Temel? Opa, já ouvi falar. Bonitão ele, tem as sobrancelhas grossas. Não é? A Paty diz que sim, né? Então, a Paty diz que sim, né? O que eu vou perguntar pro Sérgio depois o que ele acha. Pois é. E aí, foi a partir daí, e logo em seguida do curso, né, que eu comecei a ver como é que daria pra gente alavancar essa carreira. Então foi muito interessante esse processo. Que legal, que legal. E aí? Me conta, e aí depois disso, o que aconteceu? Aí eu quero que a gente... Entendi, deixa eu fazer um resumo para ver se eu estou 100% presente aqui. Beleza. Professora, extremamente capacitada, fez mestrado, fez doutorado, conheceu o coaching porque ama pessoas, queria mudar o mundo, saiu depois, o mundo não queria ser mudado por você, conheceu o Jerônimo... Entrou pro programa Profissão Coach? Você passou pelo programa? Passei. Assim, eu fiz uma análise muito crítica. Você já ouviu falar como é que mineiro compra as coisas, né? Não, nunca vi. Me conta essa. Mineiro só compra com a mão, porque tem que pegar pra olhar, não olha com o olho, sabe? Entendi, Aí a gente faz uma análise muito criteriosa, assim, das coisas. Mineiro pra comprar pela internet é difícil da peste, né? Pensa. E aí pra você convencer o marido de que o negócio é de verdade. Aí quedou mineiro, aí complicou mais ainda. Foi, então eu fiz assim, todo um estudo, todas as análises, assim, o legal da gente estar também partilhando isso, Jerônimo, é porque eu vi todos os vídeos pra ver se você era de verdade, no sentido de entregar aquilo que você estava prometendo, né? Claro. Então eu analisei tudo, eu conversei com algumas pessoas pelo Facebook, mandei mensagem pra pessoa que eu nem conhecia pra perguntar assim, olha, você por acaso fez o curso, o que você achou, né? e já recebi também mensagens assim, de mineiro gente pesquisando e agora tem outros mineiros te procurando aí, né? Exatamente. Que legal, e aí foi muito legal, porque foi dentro do Profissão Coach que eu consegui orquestrar mesmo a carreira, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que uma profissão, ela é um empreendimento. E às vezes a gente não tem técnica para empreender isso em qualquer lugar. De advogado, de engenheiro, de dentista. Cara, né? Incrível essa tua frase, né? A gente acha que ser coach é sentar na frente da pessoa e fazer uma sessão de coaching. Perfeito, Ellen. E na verdade o que você tem que virar é o que eu chamo de empreender, né? Quando a pessoa pergunta o que é empreender? Para mim, empreender é remunerar sua paixão. Empreender é você remunerar sua paixão. E isso existe técnica para você remunerar sua paixão. Você pode ser o melhor coach do mundo, mas se você não souber botar a pessoa na tua frente e fechar um processo de coach com ela, não adianta você ser o melhor coach do mundo. Na verdade, precisa das duas coisas, né? Então, você precisa saber botar uma pessoa na tua frente, precisa fazer uma sessão matadora que a pessoa tenha certeza que precisa de você. Deixa eu te botar uma coisa, Ari. Se você olhar para trás, o que fez diferença? E não estamos falando necessariamente do programa Profissão Coach. Eu quero saber do que você aprendeu nessa tua trajetória. O que fez diferença entre a Ellen, que não sabia botar um cliente na frente dela e fechar um processo de coach, para a Ellen que é hoje?
Olha, Jerônimo, primeiro, para você vender, né, para você empreender a sua carreira, você precisa acreditar muito nela. E eu não faria propaganda de nada que eu não apostasse todas as minhas fichas. E eu acho que essa foi a maior mudança de mindset que eu vivenciei nesse processo, né? Para eu dizer pro outro que aquilo é bom e que é verdadeiro e que faz efeito, eu preciso acreditar muito naquilo, eu preciso ser muito boa naquilo. E quanto mais eu digo para ele que aquilo é importante, que é legal, mais eu me comprometo com o resultado dele também. Então isso para mim faz muita diferença, sabe? É não só falar de boca para fora, mas realmente viver isso, essa diferença e que isso realmente faz sentido. Massa, muito massa. E hoje, para quem, a Ellen que pegou isso tudo, que aprendeu a profissão coach, que aprendeu a orquestrar sua própria carreira, a empreender sua própria carreira, a Ellen hoje, me fala um pouquinho como está a sua situação hoje. Se você puder ter a generosidade de falar para as pessoas entenderem a realidade da Ellen, que era conhecer o coaching em junho, julho de 2014, para a Ellen estar gravando essa entrevista em setembro de 2015, um ano depois aproximadamente, né? Quanto você cobra hoje no processo de coaching, Ellen? Hoje, o processo de coaching ele tem uma variação entre R$3.500 e R$4.500, um individual, né? Então, por exemplo, se é um empresário que é um atendimento individual lá no meu escritório, é esse valor. Dependendo do tipo de processo, por exemplo, a gente faz um pouco de mentoria também para esses empresários, até para alavancar mais os negócios, aí esse valor também pode aumentar. Aí depende de como é que é essa relação, do que ele precisa. Show, show. Hoje, se você puder falar, se a gente estava falando, tanto que eu comecei a entrevista hoje dizendo, com uma pessoa que tem tantos coaches quanto você, obrigado por ter esse tempo de me atender aqui para essa entrevista, generosamente. Quantos coaches, pessoas, eu entendi que você atende empresas e dentro das empresas tem os seus coaches. Coaches, você tem quantos hoje, Ellen? Hoje, 21 coaches. Muita coisa, né? Muito trabalho, muita gente. Legal. E assim, gerando valores fantásticos, né? Eu tava fazendo uma análise da minha agenda, porque eu fiquei toda orgulhosa do meu PIN, né, de agenda lotada. E eu tava fazendo uma análise disso. Até fevereiro do ano que vem, Jerônimo, eu não preciso me comprometer em procurar mais cliente nenhum. Então, o que eu tô fazendo, né? Por exemplo, eu tenho... Estamos em setembro, deixa eu fazer a conta, eu não sou bom de biologia, deixa eu fazer a conta na mão aqui. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, você tem 5 meses pra frente de trabalho garantido. Exatamente, e muito trabalho, assim, sem... o que eu tenho feito também, né? Eu tenho enviado alguns coaches daqui para alguns colegas do Profissão Coach. Então, com nichos específicos, às vezes a pessoa vem me procurar, quer emagrecimento ou quer para concurso. Eu falo, gente, olha, faça uma primeira sessão até para ele sentir, né, o peso do coaching, porque são amigos, conhecidos, e digo, eu não atendo, mas eu tenho uma pessoa muito especial para te indicar, e o processo por Skype, pela internet, ele é muito eficiente também. E já foram muitos processos que foram fechados aí com o pessoal em Florianópolis, em Goiânia, então muita gente. Massa, que massa, Ellen. Pô, que show de bola. Ellen, se você pudesse dar para quem está começando agora, para quem está vivendo, sei lá, talvez pensando em fazer uma formação em coach, ou já fez e não consegue cliente, ou pior, né, como a Eliane Cabrini, que também passou pelo programa Profissão Coach comigo, ela já tinha desistido de ser coach, ela tinha pego tudo que ela tinha de coach guardado numa caixa, posto no armário. Para essas pessoas que ou já desistiram, ou estão tentando e não estão conseguindo, qual é a melhor dica que você pode dar para elas alavancarem a carreira e ter o que você tem hoje vivendo de coaching e mesmo o que você faz, que ainda não é 100% viver de coaching, na verdade é 100%, né? Mesmo o teu emprego público, ainda assim, ainda é para fazer coisas de coaching. Que dica você pode dar para essa pessoa? Então, a minha dica hoje é a seguinte, primeiro você precisa acreditar muito em você. E acreditar é uma coisa que vai partir do seu olhar interno, sabe? Olha pra você e pensa que você pode e vai atrás daquilo que você quer. E pra você fazer esse movimento, você precisa acreditar e apostar em você. Às vezes a gente fica olhando o mercado, fica olhando a crise, fica olhando as pessoas externas, esquece de olhar pra gente mesmo. Então, se você acreditar no seu processo, você vai poder ajudar muitas outras pessoas. E isso eu acho que vai fazer muita diferença na sua trajetória. E como que a pessoa acredita no processo dela, Ellen? Como que ela acredita? A primeira coisa é se estruture, né? Olhe dentro de você quais são os seus valores de coach, o que vai te alavancar. E quando você resolver decidir mesmo que você precisa, que você quer, que esse é seu sonho, você precisa queimar tudo que está para trás
não dá, eu costumo dizer, não recua mais e encara todos os desafios, né? Às vezes as pessoas que desistem, elas têm uma ou outra adversidade e deixam pra lá. E aí o objetivo aqui é você enfrentar isso e aprender com a dificuldade, né? A gente vê esses resultados maravilhosos em pouco tempo, graças a Deus que eu tive, e a gente não parou pra contar todas as dificuldades, né, Jerônimo? São muitas, gente. A gente tá falando da parte boa, né? A gente tá falando da parte boa aqui. Legal, Ellen. Ellen, pra terminar agora, eu queria saber de você, qual a história que você já contou? Aliás, antes disso, me deu uma curiosidade agora. Você foi professora e hoje você é coach. Isso. Queria ter uma ideia de qual é a diferença da tua vida hoje como coach. Qual é a diferença da vida de uma professora, que eu entendi que você não odiava aquilo, não, você até curtia. Né? Qual é a diferença da vida de uma professora doutora e de uma coach de empresas familiares hoje? A primeira, com relação à missão, eu costumo dizer que dentro de uma sala de aula, você tem ali 30, 40, 50 pessoas, mas você consegue realmente mexer com a vida de 3, 4, 5 pessoas. E dentro do coaching, a cada pessoa que passa por mim, eu consigo mexer muito com a vida dele. Isso pra mim é muito realizador com relação à missão. Eu prefiro ir no 1 a 1 ou no grupo pequeno e transformar muito a vida dessas pessoas, fazer com que elas enxerguem coisas maravilhosas, né? Então isso me abastece com relação à missão. E com relação à área financeira, né, Jerônimo? A gente não pode deixar de mencionar isso. Porque eu quero manter a qualidade de vida dos meus filhos, né? Eles precisam ter uma carreira, minha também, do Sérgio. E a gente percebe que professor é lindo, a função é linda, tudo ótimo, mas infelizmente é muito mal remunerado, né? Não dá pra você ficar ali horas e horas planejando a aula, dando a aula e até é interessante, né? No cargo público você ganha lá na faixa de 12, 15 reais, na universidade onde eu dou aula na faixa de 80 reais, mas numa sessão de coach eu ganho 350, né? Então isso faz muita diferença, né? No final do mês, faz muita diferença para os projetos que a gente tem de vida, para onde a gente quer alcançar, e realmente a gente precisa preocupar com essas questões, né? Uau, muito legal, que massa. Ellen, que histórias que você já construiu que você se orgulha de contar? Nossa. E qual história ainda falta construir que você vai ter orgulho de contar daqui a 10 ou 15 anos? Eu costumo dizer que nesse pequeno tempo aqui, eu Unai, muita gente me conhece, né? E dentro de uns depoimentos que eu tive essa semana da minha atuação, teve um que me chamou muita atenção. Um dos meus coaches, né, que ele é diretor comercial de uma empresa, ele colocou lá que nós ajudamos, o processo de coaching ajudou muito eles a alavancarem o nível, a melhorarem a comunicação e o relacionamento deles dentro da empresa e principalmente na casa deles. Então assim, ele nunca fez processo de coaching para a casa dele, gente. Ele fez processo de coaching para a empresa, né? E como ele levou isso para a casa dele, para a vida dele, para os filhos, coloca lá para a esposa, para os filhos, né? Isso para mim uma questão de cumprir a minha missão mesmo, porque eu me preocupo muito com relação às pessoas e ao que ela vive, né? E a minha missão enquanto pessoa é justamente essa, impactar na vida de outras pessoas para construir uma história de que as pessoas se orgulhem de viver em família, de cumprir a missão delas. Eu acredito que muitas pessoas vivem em família por uma questão social, porque todo mundo constitui família. Mas viver em família é um processo diferente, ele é um processo que pode alavancar a gente para outros níveis. Você consegue enfrentar dificuldades, enfrentar barreiras, você consegue superar muitas coisas quando você acredita nisso. E eu quero muito ser reconhecida nacionalmente, né, como uma coach que ajuda outras pessoas a terem sucesso, tanto na vida, na sua relação familiar, quanto nos seus negócios, na sua carreira. Então esse é o objetivo. Legal, que massa, Ellen, que massa. Cara, e se alguém quiser procurar você, se alguém quiser saber um pouco mais sobre a Ellen, coach de empresas familiares, ou sobre a Ellen, que virou coach e vive de coach, ou sobre o programa Casal SA, para onde que essa pessoa, o que ela tem que digitar, o que ela tem que procurar na internet, Muito bom. Ellen? A gente tem, eu vou colocar só duas, porque senão a gente vai depois se perder, né? Tem o site, beleza, que é www.casalsa.com.br e o www.ellencaetano.com.br. Aí vocês vão conhecer tanto o nosso programa, quanto também algumas coisas aí da minha carreira individual.
Massa, show de bola, Ellen. Obrigado pela sua generosidade de estar aqui com a gente até aqui. Fiquei muito feliz que você compartilhou. Eu tenho certeza que você está inspirando muitas pessoas a acreditarem que é possível viver de coaching no Brasil. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Obrigada, Jerônimo. Foi um prazer contribuir com essas pessoas que vão fazer essa diferença no Brasil inteiro. Massa! Curtiu a história da Ellen? Clica aqui em curtir, ó. Bota agora, clica aqui em curtir e vai ter um botão para você assinar aqui nesse vídeo. Um abraço e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Tchau!